Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina Direito e Legislação Tributária. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar de dois importantes temas do direito tributário, da competência tributária e da imunidade tributária. Nessa aula, nós vamos tratar da competência tributária, seus conceitos e características. Mas, afinal, o que é competência tributária? A nossa referência bibliográfica, a gente percebe que caminha de forma sintonizada os nossos autores na perspectiva de tratar a competência tributária como uma possibilidade que é conferida pela Constituição Federal aos entes federativos para que eles possam instituir em seus territórios determinados tributos, né? E diante dessa autorização constitucional, o ente federado pode, por meio de lei, instituir o tributo dentro do seu território. Pois bem, quando se fala em competência tributária também, né, é comum surgir a seguinte indagação, né? A Constituição Federal institui algum tributo? A resposta, já adianto e antecipo para vocês que é não. Correto? A Constituição Federal não cria qualquer tributo. Ela apenas autoriza que os entes federativos o façam com base na competência a eles outorgada. Sanado essas primeiras inconsistências, né? Um exemplo é que a União foi outorgada a competência para instituir imposto sobre renda, sobre proventos de qualquer natureza. Isso está lá no artigo 153, inciso 3º da Constituição, como, por exemplo, o imposto de renda, né? De competência exclusiva da União. Competência outorgada à União pela própria Constituição Federal. Correto? Essa competência tributária de instituir determinado tributo, ela pode abranger apenas um ou mais entes federativos, a depender do texto constitucional. E a gente percebe também no direito tributário, né? E conforme vocês virão a seguir, não se confunde competência tributária com a capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa é uma aptidão que é conferida a alguém para fiscalizar, para cobrar e arrecadar tributos. Professor, mas o que é mesmo competência tributária? Como nós já mencionamos na nossa introdução do nosso bate-papo aqui, competência tributária é uma faculdade conferida a determinado ente federativo de instituir uma gama de tributos em seu território. Nada mais do que isso, né? Por revestir-se na qualidade de ser uma faculdade, o ente pode ou não instituir o tributo em seu território para incrementar assim a sua receita, a sua arrecadação. Todavia, meus prezados e minhas prezadas, não é incomum a existência de municípios em que não há lei instituindo o ISS. Vamos tomar esse imposto ISS como exemplo aqui, uma vez que todo o aparelhamento de fiscalização e cobrança superaria a arrecadação do próprio tributo. Correto? Nessa perspectiva, além desse exercício facultativo, né, a competência tributária ela tem algumas características. E eu vou mencionar para vocês aqui. A competência tributária, ela tem caráter de ser indelegável, ela tem caráter de ser intransferível, ela tem caráter de ser irrenunciável. Quando a gente fala da indelegabilidade e da intransferibilidade da competência tributária, denota-se que a competência somente poderá ser exercida pelo ente que for autorizado pela Constituição Federal. No aspecto da competência ser inalterada, né, essas características de inalterabilidade da competência
vem sobretudo nos reafirmar a noção de que a competência deve ser exercida nos limites impostos pela Constituição. E outra característica da competência tributária é a sua irrenunciabilidade, o que não se confunde com o exercício da competência, né, que é uma situação momentânea, que pode eventualmente ser alterado, né, diz respeito, então, sobre a impossibilidade do ente de abdicar determinantemente dessa competência. Né? No aspecto da previsão legal, quando falamos em competência tributária, é de tomar nota o que diz o artigo 6º do Código Tributário Nacional, né? Que fala que, além do poder de instituir o tributo, a competência tributária, nos termos do artigo 6º, confere ao ente federativo a competência legislativa plena. Né? Mas ali, nesse texto do artigo 6º do Código Tributário Nacional, prevê algumas ressalvas. Olha o texto desse artigo. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, e observado o disposto nessa lei. Ou seja, como limite à competência legislativa plena do ente, temos como exemplo o que dispõe o artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal, que confere à lei complementar, né? Veja bem, quando a Constituição Federal versa sobre lei complementar federal, a atribuição de estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, né? Assim aqui é, por exemplo, a lei complementar número 116 do ano 2003, versa sobre as normas gerais do imposto sobre serviço, enquanto aos municípios é dada a competência de legislar nos moldes do diploma dessa lei, né, do mencionado dessa lei. E no caso da União não exercer a competência de editar essas normas gerais, é dada aos entes federados, por força da competência legislativa plena, a possibilidade de criá-las. Eu tomo aqui como exemplo, né, o que ocorreu com o IPVA, por exemplo. Isso porque, na ausência de normas gerais da União, a competência de editar normas gerais do imposto foi exercida pelos estados da federação. Nós vamos estudar no nosso próximo encontro as espécies tributárias, né? E aqui chama-se um particular quando a gente vai falar das espécies de competência tributária. A nossa doutrina costuma classificar a competência tributária em 3 dimensões: na dimensão privativa, na dimensão de uma competência tributária comum e na competência tributária residual. Porém, na nossa própria referência bibliográfica, tem autores que consideram outras 3 espécies, que são a cumulativa, a especial e a extraordinária. Passamos detidamente uma a uma dessas espécies de competência tributária. O que é uma competência privativa? O nome introduz uma limitação, né? A competência privativa, como o próprio nome sugere, vem o que? Limitar o exercício daquela competência aos entes taxativamente enumerados na Constituição Federal. Desse modo, a criação de determinados tributos somente poderá ser realizada pelo ente a qual a Constituição outorga a competência privativa, a qual é impassível de delegação. Não se pode delegar essa competência que é privativa. Como exemplo, temos os impostos de competência privativa da União, aqueles impostos taxados lá no artigo 153 da Constituição Federal, né? Ou então os empréstimos compulsórios tratados no artigo 148 da Constituição Federal,
assim como as contribuições especiais, né, citadas no artigo 149 da Constituição Federal, que são de competência privativa de quem? Da União. Né? O tipo de competência comum, de competência, a espécie de competência tributária comum, meus prezados e minhas prezadas, né, diz respeito àquele que pode ser exercido por todos os entes federativos no âmbito de suas atribuições. Vou citar como exemplo aqui o caso das taxas pelas prestações de serviço público específico e divisível, das contribuições de melhoria decorrente da realização de obra pública que venha a resultar em valorização do imóvel contribuinte. E no que diz respeito à competência comum, vale ressaltar, né, que somente pode ser exercida no âmbito da administração do próprio ente. Dessa forma, o município não pode, por exemplo, criar taxa sobre serviço público específico e divisível já prestado pelo Estado, já prestado pela União, já prestado pelo Distrito Federal. A terceira espécie de competência tributária é a competência residual. O que vem a ser a competência residual? No artigo 154 da Constituição Federal, né, está prevista essa espécie de competência, né? E por meio dessa competência residual, a União pode instituir, né, imposto que não aqueles expressamente já previstos na Constituição. Para isso, o próprio enunciado do artigo, né, coloca algumas condições, que esses impostos não devem ser cumulativos, não podem ter fato gerador base de cálculos próprios dos discriminados já citados na própria Constituição, que além disso deve instituir outras contribuições destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, né? Enfim, são essas as mais comuns de espécies de competência tributária. Porém, alguns outros autores estendem esse rol dessas espécies de competência tributária para o número de 6 competências, né? Para aqueles que dividem a competência em 6 espécies, ainda a competência cumulativa, a especial e a extraordinária. E o que seria, na concepção desses autores, professor Chance, desses teóricos, a competência cumulativa? A competência cumulativa é aquela que absorve tantas competências privativas estaduais como municipais, né? Essas são a competência acumulativa, isto é, pode instituir em seu território todos os tributos estaduais como municipais e também exercida pela União no que diz respeito aos territórios. Assim podem ser instituídos impostos da União, dos estados e dos municípios, né? Já a competência especial é a competência conferida à União para instituir empréstimos compulsórios. São aqueles empréstimos da modalidade do artigo 148 da Constituição Federal. Aquele tipo de empréstimo de tributos, né, criados em determinadas circunstâncias, nos casos de calamidade pública, de guerra externa, de um investimento de caráter urgente, ou seja, é uma forma especial da União instituir esse tributo em decorrência dessas circunstâncias, né? Em razão de relevante interesse social, das contribuições especiais, as contribuições sociais de interesse de categoria econômica e de intervenção do domínio econômico, contidos lá no artigo 149 da Constituição Federal. E, por fim, para esses autores, temos uma espécie de competência extraordinária, que seria uma competência conferida à União para instituir um imposto extraordinário de guerra, né, que está lá nos termos do artigo 154, parágrafo 2º do inciso 2º da Constituição Federal. Correto? Diferença entre competência e capacidade tributária. Gostaria de merecer a atenção dos ilustres acadêmicos, das ilustres acadêmicas,
para esse aspecto, né? A diferença entre o que seja competência e o que seja capacidade tributária, né? E é de extrema relevância distinguir a competência tributária da capacidade tributária ativa. Como vimos e eu mencionei instantes antes, a competência tributária é a outorga de competência feita pela própria Constituição Federal aos entes federados, né? Para que eles possam instituir em seus territórios determinados tributos. Diferentemente disso, a capacidade tributária já diz respeito à possibilidade de fiscalizar, de cobrar e de arrecadar determinado tributo, né? E é bom ressaltar, quando a gente faz essa comparação entre esses dois institutos, né, que enquanto a competência tributária é descrita na Constituição Federal, né, pode exercer a capacidade ativa, né, a competência tributária é descrita na própria Constituição Federal, a capacidade tributária ativa pode ser delegada a outro, né, a outro ente por força de lei. Nesse caso, meus prezados e minhas prezadas, o ente federativo ou a pessoa jurídica, apesar de não ter poderes de instituir ou legislar sobre determinado tributo, ele pode fiscalizar, pode cobrar, pode arrecadar o tributo, né? Claro, com consequente repasse em nome do ente que detém a competência, ou seja, revestir-se na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária. Vamos tomar como exemplo essa questão, essa situação de capacidade, dessa capacidade tributária, né? Dessa delegação de capacidade tributária ativa, é o que ocorre com o imposto de ITR, que os municípios fiscalizam, arrecadam, e é um imposto, né, de competência de quem? Da União, correto? Nessa perspectiva, a gente apenas arrematando essa questão da competência tributária, como nós vimos, né? A competência tributária não cria, a Constituição não cria tributos, correto? Deixa bem claro isso, o professor Jansen. A Constituição Federal não cria tributos, não institui qualquer tributo. Ela apenas outorga competência ao ente federado para que ele possa fazer. E por meio dela também é conferida ao ente a competência legislativa plena, de modo que, a despeito daquelas matérias excetuadas pela Constituição, como nós vimos em momentos anteriores, o ente federativo é livre para legislar sobre o tributo que detém a competência. Correto? Essa competência tributária, por sua vez, não se confunde com a capacidade tributária ativa, como eu venho colocando aqui nessa aula de hoje, né? Essa capacidade tributária ativa é referente à fiscalização, à cobrança e à arrecadação dos tributos. Enquanto a competência tributária é indelegável, né? A capacidade tributária ativa pode ser repassada à pessoa jurídica de direito, né? Diferentemente da competência que tem aquelas espécies de competência que nós vimos anteriormente. Pois bem, a competência tributária é, portanto, a consagração do próprio Pacto Federativo, como ficou evidente no nosso texto constitucional, né? Concede aos entes meios para angariar receitas por meio da tributação. Correto? Pois bem, a gente feita essa análise aí sobre a capacidade tributária, né? A questão da competência tributária e da capacidade tributária, nós vamos tratar de outro importante instituto do direito tributário, a imunidade tributária. E o que é a imunidade tributária, professor? Imunidade tributária, nas obras do direito tributário, pelos diversos autores que nós
nos orientamos aí em nossos estudos, nada mais é do que uma norma negativa de competência descrita na própria Constituição, que traz situações que não podem ser objeto de tributação. A imunidade tributária tem em vista garantir direitos sociais e fundamentais, como a questão da liberdade religiosa, liberdade de expressão, acesso à cultura, acesso à democracia política. Correto? A Constituição Federal não institui qualquer tributo, como eu coloquei para vocês instantes antes, quando a gente tratou da competência tributária, né? A Constituição Federal outorga competência aos entes federados, né? A União, os estados, os municípios, para editarem leis, para instituírem os tributos constitucionalmente previstos em seus territórios, nos limites dessa competência que é conferida pela própria Constituição. Mas a própria Constituição Federal, gente, estabelece limitações ao exercício dessa competência outorgada. Professor, a Constituição dá poderes, mas ela dá uma freada ali. Isso, né? A partir do momento que a Constituição Federal estabelece limites ao exercício dessa competência, né? Isto é, traz situações em que, a despeito de aparentemente constarem nesse espectro de atuação, determinadas situações não podem ser objeto de tributação. Essa norma negativa de competência é o que chamamos de imunidade tributária, correto? É o que mencionamos, né, quando nos estudos de imunidade tributária. É necessário observar, meus prezados e minhas prezadas, que o texto constitucional, em momento algum, utiliza o termo imunidade, né? Mas usa-se uma figura de linguagem referindo ao expediente da imunidade como não incidência. Eu cito para vocês aqui o exemplo do artigo 153 da Constituição Federal, do parágrafo 3º e do inciso 3º, né, que fala da vedação à instituição ou mesmo ao termo isenção, que se distingue, né, do instituto infraconstitucional de mesmo nome, né? Veja bem que imunidade é um instituto e isenção é outro, né? É bom essa comparação, que fique clara essa diferença do que seja imunidade tributária e isenção tributária, correto? Nessa perspectiva, a diferença mais nítida que nós temos de imunidade tributária, correto? E de isenção tributária, né, diz respeito à inserção no ordenamento jurídico. Enquanto a imunidade tributária encontra previsão constitucional, a isenção é decorrência de lei. Entretanto, meus prezados e minhas prezadas, a distinção mais relevante diz respeito à natureza dos institutos, né? A imunidade tributária é norma negativa de competência. Já a isenção pode ser descrita como uma desoneração infraconstitucional. Ao passo que a imunidade tributária não concede qualquer discricionalidade ao ente federado em aplicá-lo ou não, visto que a Constituição simplesmente priva-lhe da competência, né? A isenção, como regra, traduz em a opção do ente federado, que apesar de deter a competência ali de tributar determinada situação, bem ou pessoa, opta por não fazer. E nessa perspectiva, depois de traçarmos esse paralelo, essa diferenciação, né, os principais aspectos que diferenciam a imunidade tributária e da isenção, né, nós temos que termos em mente que a imunidade
tributária ainda difere da não incidência. Por quê, professor? A não incidência significa a ausência de subsunção. Isto é, de uma situação fática analisada que não se amoda ao normo geral da questão da incidência. Assim, a questão da não incidência, o ato praticado por um determinado indivíduo na sociedade, determinada pessoa na sociedade, não configura um fato gerador. Nós temos a bicicleta como meio usual de transportes, Ou seja, o proprietário de uma bicicleta não configura o fato gerador de IPVA que exige a propriedade de veículo, que exige dos proprietários de veículo automotor. E nessa perspectiva, também recomendo a vocês a observação de que imunidade tributária é diferente da conceituação do que seja alíquota zero. A imunidade tributária não deve ser confundida com a alíquota zero. A composição do aspecto quantitativo, quanto se deve pagar de qualquer tributo, demanda a multiplicação de duas variáveis. A primeira, a base de cálculo, e a alíquota. Ora, sendo zero a alíquota, qualquer operação resultará inevitavelmente na inexigibilidade de qualquer valor a título de tributo. É importante observar, meus prezados e minhas prezadas acadêmicos e acadêmicas, é importante observar que, apesar do resultado prático idêntico a todas as situações, ausência de tributo a pagar, os institutos possuem diferenças nítidas, nesse comparativo que fazemos entre imunidade e a alíquota zero. Em especial, a imunidade em que o constituinte optou por ceifar do legislador a possibilidade de instituir tributo sobre aquela situação específica. Para não alongarmos muito, nós passaremos detidamente aqui a cada uma das imunidades expressas no texto constitucional. Como se verifica do artigo 150 do inciso 6 da Constituição, do inciso 6 da Constituição, ali é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos. Aí vem lá a linha A, sobre o patrimônio, a renda ou serviço uns dos outros, é a chamada imunidade recíproca. A linha B, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal instituir impostos sobre templos de qualquer culto. A C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, das entidades sindicais, de trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. É proibido também, é vedado também, instituir tributos, instituir impostos sobre os livros, sobre os jornais, sobre os periódicos e o papel destinado à sua impressão. Também aos fonogramas, videofonogramas musicais contendo obras de autores brasileiros e ou interpretada por artistas brasileiros. Importa salientar que muito discutido, sempre discutido essas questões das imunidades, e sempre o Supremo Tribunal Federal tem posicionado sobre essas situações. Eu tomo como exemplo aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que no aspecto do patrimônio, a renda, de outras espécies, como espécies tributárias, como taxas e contribuições, a gente percebe o quê? Em se tratando da imunidade recíproca, como o próprio termo diz, uma reciprocidade. O município tem
uma reciprocidade com a União, com o Estado Federado, na tratativa dos seus tributos. Né? E é por meio dessa imunidade recíproca que os entes federados não podem cobrar quaisquer impostos uns dos outros. Como, por exemplo, vamos tomar os veículos da Prefeitura Municipal. Né? São os veículos que, como via de regra, teriam que pagar o IPVA, correto? Mas, em se tratando dessa imunidade esboçada aí como essa imunidade recíproca, ou seja, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores pertencentes ao município, né, não serão recolhidos aos cofres do Estado, porque goza dessa imunidade. Né? E um detalhe que a gente percebe em alguns julgados, que apesar da Constituição Federal referir-se sobre o patrimônio, renda ou serviços, né, a Corte do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a imunidade recíproca nega competência e instituição de qualquer imposto, qualquer que seja seu fato gerador, correto? Então não dá aquela discricionalidade, como eu coloquei anteriormente, do ente federado querer deixar a regra das imunidades de fora e querer fazer valer os seus direitos, né, de cobrar tributos e assim por diante, correto? Nessa perspectiva, gente, outra regra de imunidade que nós temos é quanto ao pagamento dos tributos dos templos de qualquer culto, né? Trata-se aí de uma consagração do direito fundamental à liberdade religiosa. Isso vem expresso também lá no artigo 5º da Constituição Federal. Né? E nesse sentido, quando a gente verifica a questão da imunidade de pagamento dos tributos com relação aos templos de qualquer culto, a gente já vê uma extensão por meio de um julgado de um Supremo Tribunal Federal sobre as mais variadas espécies de tributos, né, de tributos que os templos, a questão das denominações religiosas poderiam estar pagando, correto? Então, está recolhendo aos cofres públicos. Como, por exemplo, os imóveis utilizados para o culto, ou mesmo aqueles para a moradia de padres, pastores, são alcançados pela imunidade. Diga-se isso também, aqueles centros de reuniões, né, destinada à questão pastoral, esses centros, essas casas, esses lugares estão imunes a um pagamento. No caso específico aqui, a gente tomando como exemplo do imposto, do IPTU local. Né? Outro alcance também das imunidades se dá-se em relação aos partidos políticos, às entidades sindicais de trabalhadores, às instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Por quê? Essa imunidade aos partidos políticos, a essas entidades sindicais, às instituições de educação e de assistência social, abrange todos os impostos incidentes sobre a atividade fim dessas pessoas, né, dos partidos políticos, das entidades sindicais, que não se confundem, diga-se de passagem, com sindicatos de categoria econômica, né? A gente está falando de entidades sindicais, instituições de educação e de assistência social, desde que ela não tenha fins lucrativos, correto? É muito comum a gente ouvir também discussões acerca dessas imunidades, né? Quando a gente fala da questão das mensalidades, né? Uma entidade voltada à educação tem foco também na cobrança de mensalidades. Isso não vem o quê? Desnaturar sua natureza de instituição voltada à educação, de modo que é plenamente aplicável a imunidade. Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal sobre essa temática, né?
aquelas instituições de assistência social descritas no artigo 203 da Constituição Federal são imunes, né, a aquelas situações ali descritas. É bom uma lida no artigo 203 da Constituição Federal, e vale também, para reforçar aqui, vale salientar que a ausência de fim lucrativo não se confunde, viu? A ausência de fins lucrativos não se confunde com a inexistência de atividade econômica. É plenamente aceitável, na percepção dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões sobre esse assunto, é plenamente aceitável que essas atividades possam desenvolver atividade econômica, ainda que superavitária, né? Desde que esses lucros não sejam distribuídos ali como dividendos e assim por diante. Correto? Outro tipo de imunidade conferida pela Constituição Federal é a imunidade que tem de pagamentos de impostos dos livros, sobre livros, jornais, periódicos, do papel destinado à sua impressão. Tem como objetivo essa imunidade, na percepção dos nossos constituintes, garantir a liberdade de expressão, seja ela de natureza intelectual, seja ela de natureza científica, artística, de comunicação, né? E uma forma de quê? De assegurar um mais amplo acesso à cultura e à educação para a população brasileira, né? O papel imune que não paga o tributo, né? O papel da revista, dos jornais e dos periódicos, é somente aquele utilizado como insumo na produção. Sobre esse assunto, gente, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, na modernização dos dias trazida pelos tempos atuais, né, a questão no sentido que os livros eletrônicos, hoje os e-books, substituem, é uma plataforma que substitui, né, esse modal tradicional dos livros, né? O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que livros eletrônicos, e-books, outros suportes utilizados para veiculação, inclusive componentes eletrônicos destinados exclusivamente à integração da unidade didática, também são abrangidos pela imunidade tributária. Viu? E curioso também que nessa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essas questões de imunidade, né, eu trago aqui um texto e faço menção a uma decisão do Supremo Tribunal que fala que a imunidade descrita no artigo 150, inciso 6º, letra D, né, que nós referimos agora há pouco, não alcança as atividades relacionadas à elaboração e distribuição dos livros, jornais e periódicos, né, tais como edição, a impressão, a composição gráfica e a divulgação. Ou seja, nessa perspectiva, a gente vê uma outra forma de imunidade também consagrada na nossa Constituição, é a imunidade de fonogramas e videogramas musicais. Mais do que um estímulo à cultura, né, essa imunidade a esse segmento, na opinião de muitos que a gente lê, é uma forma de estimular a cultura, mas mais do que estímulo à cultura, oriunda de obras musicais, trata-se de incentivo à própria indústria musical brasileira, à indústria musical nacional, visto que somente obras compostas, né, ou interpretadas por autores nacionais são imunes ao pagamento desses tributos à luz da Constituição Federal. E eu gostaria de destacar também que não só a produção, como os insumos de fonogramas, videogramas, são também imunes de tributação por meio de impostos. Então nós vemos aí que a imunidade tem um alcance nos mais variados setores da vida nacional, né, para assegurar o funcionamento de algumas instituições e assegurar os direitos e garantias que a própria Constituição estabelece para a gente.
E, dentre essas imunidades, existe também a imunidade das entidades beneficentes de assistência social à contribuição para a Seguridade Social, né? Além de todas essas imunidades, das imunidades genéricas de impostos listados aqui no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, importa aqui ressaltar aquela descrita lá no artigo 195 da Constituição Federal, salvo engano ali, o parágrafo 7º, que diz respeito à imunidade de contribuições para a Seguridade Social, né? Ou seja, lá no artigo 195, inciso 1 a 4 da Constituição Federal, diz que é aplicável às entidades beneficentes de assistência social, né? E apesar do disposto referir-se expressamente à isenção, trata-se propriamente de uma norma negativa de competência. E o que são essas entidades, professor Johnson? Consideram essas entidades beneficentes de assistência social aquelas que, sem a finalidade lucrativa, vêm o quê? Destinar, né, a realização dos fins descritos no próprio artigo 203 da CLT, da Constituição Federal, bem como aquelas que, em sentido amplo, buscam a promoção da educação, da saúde e desses dois setores, né? Pois bem, gente, para não alongar muito nessa perspectiva, né, conforme observando e tratamos aqui no nosso encontro de hoje, a imunidade tributária não deve ser confundida com a isenção, né? A não incidência ou alíquota zero, eu coloquei para vocês. A imunidade tributária é uma norma negativa de competência descrita no próprio texto constitucional, né? De forma que não outorga discricionalidade ao legislador infraconstitucional e considerá-la ou não. Nós vimos aqui um rol taxativos de segmentos, né, de serviços que são alcançados pela imunidade. Não cabe o poder discricionário do legislador falar, olha, não existe mais essa situação aqui, nós vamos taxar esses tributos. Mas a Constituição diz que não deve haver incidência sobre tais atividades. Foram essas que nós vimos, né? Eu posso até discordar, correto? Da concessão que é feita em termos de não pagamento de tributos a determinados a veículos automotores que servem aos pastores, às atividades pastorais, assim por diante. Mas existe aquela não incidência por força de quê? De um dispositivo constitucional. Os casos de imunidade tributária não se resumem somente aos aqui apresentados, né? Que nós apresentamos, mas todos aqueles em que a Constituição dispõe que em determinada situação não haverá incidência de tributos, ceifando do ente federativo essa competência, correto? Então, para finalizarmos, no nosso encontro, nós tratamos da questão da competência tributária e da imunidade tributária. Até a próxima aula. Um forte abraço a todos e a todas.